Olá, sejam muito bem-vindos ao Só Casa Top Brasília, com conteúdo de qualidade para você que quer construir sua casa de alto padrão. E o tema de hoje é rocha ornamental. As rochas ornamentais são rochas que, por sua coloração, por suas características, elas são muito procuradas para compor ambientes, pois os deixam únicos, pois os deixam exclusivos, os deixam requintados e mais chiques. E para falar sobre esse assunto e trazer mais dicas para gente, nós convidamos o CEO Denner Damasio, que é da Marmarine Mármore. Seja muito bem-vindo, Denner. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Muito obrigado, é um prazer poder estar aqui com vocês. Para o pessoal que ainda não me conhece, meu nome é Denner Damasio, sou CEO da Marmarine, especialista em ornamentação de rochas para arquitetura, sou formado em engenharia civil e hoje vivo um sonho que é a Marmarine, de transformar todo o mercado da arquitetura em um mercado de alto padrão, trazer realmente esse conceito de alto padrão para todo mundo, para tornar acessível para as pessoas. Para você ter um acabamento de alto padrão, você não precisa ter investimento muito alto. Você consegue um acabamento de alto padrão utilizando materiais que são com custo-benefício legal. E hoje o conceito da Marmarine é transformar o mercado de rochas em um mercado acessível, trazendo alto padrão e trazendo requinte para todos os ambientes onde a gente encosta. Tá certo. E para a gente começar, queria que você me falasse qual que é a diferença entre rochas ornamentais e mármore. Quando a gente fala de rocha ornamental, na verdade a gente está pegando um grupo de diferentes tipos de rochas e juntando em um único item, que é rocha ornamental. A rocha ornamental é a ornamentação da rocha, ou seja, a gente pegar algo que vem da natureza, beneficiar e transformar ele em um produto que a gente usa como acabamento de alto padrão. Dentro desse grupo que a gente chama de rochas ornamentais, existem vários subgrupos que a gente entra em granitos, mármores dolomíticos, nanoglass, que hoje em dia já é o antigo marmoglass, que se teve uma tecnologia e virou nanoglass, tem as lâminas ultracompactas, tem as superfícies de quartzo, os quartzitos que estão muito em alta. Então o mármore, ele é um subgrupo da rocha ornamental, junto desses outros demais, que tem várias características que vão diferenciando um do outro. Vocês trabalham com projetos exclusivos de alto padrão. Correto? Como é que se dá esse processo? De onde vem a sua inspiração? Olha, a inspiração normalmente ela já vem lá do processo criativo da arquitetura. Os arquitetos já trazem pra gente esse processo criativo. O que a gente faz? A gente pega esse processo que eles fizeram, adapta a rocha que o cliente busca e faz o nosso toquezinho, a nossa cerejinha do bolo, que é transformar a ornamentação, às vezes, de um veio, às vezes de um acabamento, às vezes dos encontros entre as peças, às vezes as paginações dos cortes. Esse é realmente o processo da marmoraria. É pegar o projeto que vem do arquiteto e transformar ele em um projeto de alto padrão, evitando choque de veios. Então, às vezes um veio vem na horizontal, ele não pode se chocar com o veio que vem na vertical. Às vezes uma textura não pode se chocar com outra. Acabamentos não podem ficar várias linhas se encontrando. O que seria isso? Se você pegar uma bancada e você olhar, ela tem apenas duas linhas marcantes, que é a linha do topo dela e a linha do final da saia dela. Então esse é um acabamento considerado de alto padrão. Quanto menos linhas você vê de colagem, mais alto padrão é o seu acabamento. Ai, que legal, gente. Então, ó, na hora que for escolher, já sabe, né? Duas linhas, alto padrão. Alto padrão. A não ser que seja intencional. Se você quiser fazer uma bancada com um detalhe, você vai ter mais linhas, mas é um detalhe exclusivo. Aí você já tem uma diferenciação daquele tradicional que se é feito. Você possui mais linhas, você se mantém dentro do alto padrão, mas trabalha exclusividade. Entendi. E qual que é a importância de você escolher uma rocha ideal para cada ambiente? Esse aí, acho que é a pergunta mais chave que você vai poder me fazer. Por quê? Esse processo de escolha é o processo mais importante de todo o processo da sua casa. Uma vez que você escolhe errado a sua rocha e lá no futuro ela te dá problema, para você refazer esse serviço, você tem que sair quebrando tudo. Tudo, É uma verdade. trabalheira, é um quebra-quebra, e você morando com seus móveis, às vezes filho pequeno, e aquele transtorno dentro da sua casa, gente, eu vou te falar, eu não indico pra ninguém, Então assim, se você vai fazer, faz bem feito desde o início, escolhe com muita calma, com muita cautela, entende o produto que você tá colocando, quais são as restrições que ele tem, quais são as aplicações que ele permite, para você, no final, você ter um resultado impecável, e você não se arrepender, porque acontece muito. Imagina o seguinte, eu como arquiteto,
vou especificar o material. E aí eu especifico o material errado para minha cozinha. O cliente vai lá e ele gasta 50 mil para fazer as rochas da sua cozinha. E aí lá no futuro essa rocha mancha. O cliente ele não vai estar feliz comigo, obviamente. Ele vai Não mesmo. Eu como cliente, eu estaria puto da vida com o meu arquiteto. E aí eu vou processar o meu arquiteto. E meu arquiteto vai ter que ir voltando, pagando todo o custo do material, a mão de obra para refazer, o retrabalho, as peças que ele vai quebrar, porque provavelmente vai danificar alguma coisa. Se tiver marcenaria, tem que retirar a marcenaria. Então, assim, você vem numa cadeia de uma série de coisas que vem um puxando o outro e, gente, no final o prejuízo você não consegue nem imaginar. E pagar as minhas férias, que eu não vou ficar em casa nessa obra toda, não. Justamente, preferência resort 5 estrelas. Justamente, vai na ter que beira pagar as do férias mar, também, porque tá? pelo amor de Deus, não dá. Pra acalmar, porque assim, o estresse vai lá em cima. E aí você já vem com estresse, às vezes, de obra, que acontece, porque obra às vezes acontece imprevisto, acontece às vezes do pedreiro acordar chateado com alguma situação pessoal, ou o ônibus quebrar na hora que o funcionário estava indo trabalhar. São várias coisas que podem acontecer que a gente não consegue mandar. E isso dita, às vezes, as chateações que você tem dentro da sua obra. E aí você já tem um processo que é estressante, que é um processo de obra, e aí chega lá no final, que você acha que acabou, vem mais uma surpresa. Então, assim, você não consegue imaginar o tamanho do prejuízo financeiro, emocional que você tem em um processo de escolha errada. E agora? Como é que eu sei a rocha certa? Como é que eu faço para escolher para não ter esse prejuízo? Essa é uma outra pergunta muito boa. Por quê? Hoje, dentro do universo da marmoraria, a gente tem um grande déficit, que é o déficit de vendedor-tirador de pedido. Você chega lá, ele vai olhar o que está escrito, ele vai simplesmente bater e não consegue te orientar. Ele não tem o conhecimento para te orientar. A maioria dos vendedores de marmoraria não tem esse conhecimento. Então, ele vai te orientar para você comprar algo que você acha que está ganhando e, na verdade, você está perdendo. E esse conhecimento, na verdade, vem de um movimento que a gente tenta criar, que é o movimento de criar consultores de marmoraria, que é para você ter aquele consultor, aquela consultoria do que você está fazendo. E existem algumas restrições. São basicamente 4 fatores que você tem que levar em conta. O primeiro, porosidade, que é a quantidade de absorção que o material consegue ter. A gente falando de modo grosseiro, mas na verdade é a facilidade da percolação da água pelo material. Então, assim, isso aí cabe assim, 50 minutos a gente falando disso só para falar de porosidade, mas acho que não é o caso aqui. Mas, basicamente, é porosidade, resistência a calor e raio ultravioleta, resistência a risco e resistência a impacto. São basicamente os quatro tipos de resistência que a gente Gente, vocês estão percebendo isso? Olha que dica valiosa para quem vai construir, né? E quem tá de fora nunca ia pensar nisso. Você pode repetir? Claro, vamos lá. São 4 resistências. Porosidade, facilidade de percolação, ou seja, quanto o material vai manchar ou não. Dificuldade a risco. Isso a gente entra num conceito muito legal, que eu vou até abrir um parênteses. Normalmente a gente fala, você bate no material, você fala, nossa, muito duro. E esse é um conceito errado, porque o duro não é resistência quando você bate, mas sim quando você risca. Existe uma escala que chama escala de Mohs, que dita a dificuldade de riscar um mineral. E tudo que nós temos são minerais. Uhum. Então, ela é dita de 0 a 10, onde o 0 é o material mais frágil, o material mais mole, ou seja, que risca com mais facilidade. 1, 2, 3, o 10 é o mais resistente, que é o diamante. O diamante é o mineral mais resistente, por isso ele é tão caro. Então, assim, é um conceito errado que se traz lá dos primórdios e vem se perpetuando até hoje. Até agora. Até agora, e assim, ainda vai perpetuar. Enquanto não tiver essa conscientização da gente tirar os marmoristas tirador de pedido e transformar eles em consultores, a gente vai continuar tendo esse problema. Mas é um parênteses. Terceira resistência é calor e raio ultravioleta. Nós temos resistência de levar isso em consideração, porque a gente tem fogão, tem forno, hoje em dia tem churrasqueira, Sim. Hoje em dia tem tomada, hoje em dia tem lareira que você coloca na pedra. Então, assim, são itens que transmitem calor para sua rocha. E tem que ser um material que resiste a esse calor, senão você vai ter problema. Calor e raio ultravioleta. Por que o raio ultravioleta? Porque a gente tem alguns materiais que vão ficar expostos a raio solar. Área gourmet, borda de piscina, piso de entrada. Então, assim, tem algumas coisas que você tem que levar em consideração nesse quesito. E principalmente meia esquadria em área
de exposição solar. Não funciona. Por quê? A meia esquadrilha é feita com massa plástica. E na exposição solar, a massa plástica resseca. Então, com o tempo, a sua saia vai soltar. É fatal. Então, assim, se você quer fazer um acabamento de alto padrão, busca algum detalhe que você possa fazer. Talvez recuar um pouco a saia, talvez fazer a saia com um rebaixo, para que você evite o uso de massa plástica. Porque ela, na exposição solar, ela resseca e vai soltar. E a última é resistência a impacto. Por que resistência a impacto? Numa área de cozinha, você tá ali... Acontece de você deixar cair uma panela, acontece de você deixar cair uma faca. Se você tiver um material que não resiste ao impacto, ele vai danificar. E aí você entra de novo naquele processo de, quebrou, trincou, o que eu faço? Normalmente não tem muito o que você fazer. Normalmente... E aí você tem que trocar um, depois você tem que trocar o outro, porque um tá dependendo do outro, né? Justamente. Se for um material que tem muito veio, você ainda consegue dar uma disfarçada nele. Mas se for um granito, fica muito visível, não tem o que se fazer. Se for uma lâmina ultracompacta, é impossível, não tem o que se corrigir, não existe processo. Se for um nanoglass, não tem o que fazer. Se for um quartzo, também não tem o que fazer. Então, assim, a gente tem que levar isso em consideração para você no futuro não ter um problema. Eu acho que a melhor maneira de testar o alto impacto de um mármore desse é uma mãe tacando um chinelo quando vai tacar no filho, vai dar certinho. A resistência maior é essa. Exatamente. Entendeu? Se não quebrar por causa de tanta raiva, aquela raiva, a hora que seu filho te passa raiva, né? Você tá lá cozinhando, ele passa raiva, você dá aquele soco na mesa e fala... Pode fulano! É aquele lá, pode ir. Gente, brincadeira, né? Existe algum tipo de rocha que ela é específica para aquele ambiente? Ou cor, ou textura? Ou eu posso usar qualquer rocha em qualquer ambiente, qualquer textura, qualquer cor? Não. Referente à cor, a gente não tem tanta restrição. Tem-se aquele negócio de a cor branca mancha muito. Mas hoje existem tratamentos que evitam manchas, que é o tratamento da impermeabilização. Uhum. Então você impermeabiliza, você evita que o seu material manche. Você consegue driblar esse efeito de porosidade. Agora, tem os materiais que você não pode aplicar. Por exemplo, um prime. Um prime, não existe impermeabilização para prime, porque é um material que você aplica impermeabilizante, ele suga. Você aplica, ele suga. Ele nunca fecha os poros do material. Além de que ele altera a tonalidade quando você aplica muito impermeabilizante nele. Então, assim, ele tem esses dois problemas. Ele risca com facilidade. Eu não vou colocar na minha cozinha, porque ele risca um material que risca muito, mancha muito, empena e não pode pegar sol. O que o material desse vai fazer dentro de uma cozinha? Não tem. Só estragar. Não tem. Existe algum movimento do pessoal que fala que prime só para inimigo. Justamente por conta desse tipo de detalhe. Justamente por conta desse tipo de coisa que acontece. E aí, realmente, assim, vou colocar num banheiro. Deixei cair uma pasta de dente azul lá. Deixei ele durante 3 horas, que seja. A hora que eu limpar, vai estar lá a manchinha azul. Meu Deus. Então, assim, é um material que é pouco resistente, mas tem um custo legal. Às vezes as pessoas colocam visando o custo, mas não olhando a resistência. Tem que ver realmente o que o cliente está buscando ali para poder se utilizar. Mas, tirando assim no contexto geral, referente à textura, você não precisa se preocupar. Apenas em área de borda de piscina, que tem área molhada, piso de box, de banheiro. Essas áreas onde tem muita incidência de água, você não pode de maneira nenhuma colocar acabamento polido, porque ele fica escorregadio, pode acontecer um acidente, e aí a gente entra de novo naquele, você coloca um piso polido, seu cliente cai, se machuca, olha o tamanho do problema que você tem, o tamanho do processo que você tem para resolver. Então, assim, tem que ter esse cuidado, e fora isso, não tem muita restrição. Você pode ir ali consultando, vendo o tipo de acabamento que te atende, que te deixa visualmente, esteticamente bonito, que você gosta. Tem gente que não gosta de um acabamento escovado, tem gente que ama. Então, tem que ver o que o cliente busca. E questão de tonalidade de cor não tem muita restrição, justamente por conta da impermeabilização. É mais os tipos de materiais que vai mandar no que você aplica ou do que você deixa de aplicar. Um outro exemplo muito, muito bom a gente tem em Brasília, especificamente no Lago Norte, um problema muito grande com o marrom absoluto. O marrom absoluto, quando ele tem contato com muita água, ele tende a estourar na face dele como se fossem umas bolinhas de catapora. É fatal. Então, assim, você coloquei no piso. E por que Lago Norte? Acho que eu falei Lago Norte, né? Não sei se falei Lago Sul. Se eu falei Lago Sul, me perdoa. É no Lago Norte. Porque no Lago Norte, o lençol freático é muito alto. Então, ele tem esse contato mais fácil com água. Então, assim, é um material que se você colocar em soleira, você vai ter problema. Você vai ter problema. Outro problema, quartzo.
Mas falando assim da marca muito conhecida, que é a Silestone, todo mundo conhece, ou aqui em Sim. Brasília, como a gente chama de Silestone, que algumas pessoas Eu falo conhecem por aqui também. Silestone. Assim, porque a marca é espanhola, o pessoal costuma falar Silestone lá, né? A brasileirar, justamente. A Silestone é uma marca de quartzo. Então, assim, existem outras marcas de quartzo no mercado. Tem a Easy Quartz, que é uma marca israelense. Tem a Nobile Stone, que é uma marca chinesa. Tem a Topps Stone, que é uma marca norte-americana. Existem outras marcas de quartzo que são similares à Silestone e todos eles têm o mesmo problema quando você expõe a luz solar. Se você expõe o quartzo à luz solar, ele vai alterar a tonalidade e ele vai empenar. O quartzo ele tem essa característica de você conseguir fazer ele flambar muito, ele virar uma canoa e ele não quebrar. É uma característica do quartzo. Mas, assim, tem como você voltar? Tem. Se você virar ele no sentido contrário, molhar e colocar o peso no sentido contrário, ele volta ao normal. Só que como você faz isso com uma peça instalada? Não tem como. Não tem Você como. vai ter que fazer de novo. Você refaz todo o serviço. Então, assim, tem esses pequenos quesitozinhos que você tem que ir analisando e vendo o que vai te atender melhor. Então não é só beleza e preço. Não. Existe a utilidade, o ambiente, tudo isso. E se eu for lá então na Marmarine, falei certo? Correto. Marmarine, mármores, eu tenho essa consultoria. Com certeza. Eu não vou errar lá. Não, com certeza. Lá na Marmarine, todos os atendimentos eles são feitos ou por mim ou pelo meu sócio. Tudo passa pela nossa mão quando o cliente chega. Por quê? Pra gente evitar que problemas desse tipo aconteçam. Então, assim, não sou eu a fechar o pedido, mas o seu projeto ele vai passar na minha mão, eu vou dar uma olhada, eu vou ver o que está sendo especificado, eu vou ver o que dá certo, o que não dá certo, e eu vou te falar, né? Nesse momento é o momento que eu já encanto logo de cara, que eu viro e falo, gente, eu quero fazer esse projeto. É um projeto bonito, é um projeto diferente, é um projeto que vai trazer marketing pra gente. É o momento que, assim, eu mais me encanto. Mas, enfim. Mas, Dene, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu chego lá querendo um tipo de mármore, tá? Uhum. Só que pro meu ambiente... Não se pode utilizar. Mas eu adorei, é lindo, é a minha cara, tá no meu bolso, eu quero. Mas não é o ideal. Como é que você lidar com isso, com essa expectativa e realidade do cliente? Olha, esse é um processo muito, muito difícil. Por quê? A gente trabalha sonhos. Sim. Então, assim, hoje existe a ferramenta do Pinterest, que todo mundo, antes de construir, passa por lá. E aí você folheia, vai lá, olha, passa arrasta pra cima e vê vários projetos lindos e maravilhosos que você quer ter na sua casa. Você olha e fala, é a cozinha dos meus sonhos. E que você chega lá e você não pode. Quais são os meios que a gente tenta levar? O primeiro, achar materiais semelhantes que podem ser aplicados. Uhum. Existem. A natureza, ela é infinita. Você tem material branco com veio, você tem material cinza com veio, você tem material branco mais liso, você tem material branco com tonalidade rosa. É uma infinidade que você tem. Então, assim, a gente tenta buscar materiais mais próximos que pode ser aplicado fazer aquele tipo de aplicação. Aí, Denner, por tudo, eu quero esse. Não é indicado, eu sei que não é indicado, mas eu quero esse. Então, tudo bem. Porque, no fundo, é você que vai morar, você tá ciente do que vai acontecer, você sabe o que vai acontecer, a gente vai redigir um termo, Ótimo. onde avisa foi avisado, tem lá escrito tudo certinho, que pode acontecer esse problema, para resguardar a gente juridicamente, e para resguardar também o cliente de que, não me avisou, eu esqueci. Ele tem esse termo impresso ali na mão dele, a qualquer momento, para ele poder ter esse resguardo, vamos dizer assim. Nossa, muito importante a gente ter um consultor, viu, pra pedras. Eu não sabia que era tanto, né? Porque quem tá de fora acha que é só estética e preço. Eu, por exemplo, quando fui reformar a minha casa, eu só li essas duas coisas. E não esse tanto de utilidade, né, de ambiente, essa diversidade aí de fatores. E eu vou te falar, o pessoal normalmente olha estética e preço, mas o preço é a única coisa que não define a marmoraria. Por quê? Por quê? Por quê? Vamos lá. O porquê? O preço, normalmente quem busca preço não encontra qualidade. Por quê? A marmoraria, ela não é um produto. Você pode olhar, existem várias distribuidoras espalhadas pelo Brasil, distribuidoras famosíssimas. Uma delas, a Michelangelo Mármores, que é uma marca brasileira que transformou um conceito de boutique, de usar a marmoraria como boutique, tudo de mármore nacional, extraído na região do Paraná, que são os mármores dolomíticos, que a gente hoje vende, que hoje a gente oferece aos nossos clientes. São todos mármores brasileiros, extraídos no Paraná, e que se você for lá e comprar uma chapa e entregar pra gente,
ou pegar essa chapa e entregar para uma outra pessoa, você vai ter resultados diferentes. A marmoraria, ela não é um produto, ela é uma prestação de serviço. Mesmo que você pegue o mesmo produto e entregue para duas empresas beneficiarem, os resultados são diferentes. O acabamento é diferente, o trato com o material é diferente, o resultado final que você vai ter são dois resultados completamente diferentes. Então, quando você balanceia a marmoraria por preço, você normalmente está pegando todo mundo jogando no mesmo saco e o que você tirar mais barato você vai levar. E aí, no final, você vai ter uma frustração. Porque aquele ambiente que podia ser lindo, maravilhoso, às vezes não se torna. Às vezes você perde material, às vezes você aplica um material que não podia, às vezes você chega lá, tem um acabamento mal feito, tem uma esquadria. Eu gosto muito de falar que nós temos o padrão Marmarine de acabamento. O que é o padrão Marmarine? É quando você chega lá na meia esquadria, naquela quininha, e você não vê aquele colagem grosseira Sim, de massa. eu tô entendendo o que você tá falando. Você não vê que uma foi grudada na outra. Exatamente. Você não sabe onde começa uma, onde termina a outra, não é isso? Exatamente. Você não tem essa percepção de onde uma começa, onde outra Isso. parece que é um bloco só. Por quê? Porque foi um material bem feito, bem trabalhado. Foi uma mesa esquadria que foi aberta com calma. Foi uma mesa esquadria que foi afinada antes de ser colada. Não foi feita na correria. Um outro trabalho exclusivo que a gente faz é a questão da ornamentação dos veios. Esses materiais que você pega que tem muito veio, você tem que ter um trato diferente com ele. Hoje mesmo, antes de vir pra cá, eu tava dentro da indústria, no chão de fábrica, no meio da poeira, fazendo uma ornamentação de veios. Por quê? É um trabalho exclusivo. É um trabalho que pede isso. O resultado final depende dessa minha visita lá. O que é um veio? Só para o nosso público entender. Vamos lá. Quando você pega um granito, ele é normalmente amendoado. Então você vê aquelas bolinhas. Sim. Quando você pega um mármore, normalmente ele é um mármore veiado. Ou seja, tem presença de veios. São aquelas linhas que você vê pelo material. Aquilo lá é um veio. Você pegar um quartzito, é um material que tem veio. Que são aquelas linhazinhas que você vê. Isso aí é algo legal da gente falar, tá? Porque o veio, ele é uma microfissura na rocha, natural. A rocha é algo que a gente extrai da natureza. Então, naturalmente, ela vem com microfissuras. E essas microfissuras são preenchidas, às vezes com resina, às vezes com alguns processos que a gente trabalha com pó do material misturado com resina. Então, assim, são alguns tratamentos que a gente faz que são naturais. É natural acontecer um veio. E é natural, às vezes, você pegar um mármore como o Nero Marquina, que é um mármore preto com um veio branco, e ele, durante o processo, esse veio abrir. Por quê? É uma microfissura. Naturalmente, você vai olhar, todo material que na face bruta dele, ele vem com uma telinha, são os materiais que têm veios. São os materiais que facilmente eles vão se trincar. Olha o verso, começa a perceber o verso das rochas. Em vez de você olhar a face polida, bonita, olha a parte de trás. Normalmente os mármores têm telinha, os quartzitos têm telinha, os granitos não têm, os primes, os quartos não têm, então os ultracompactos não têm. Por quê? São características da rocha ter essas microfissuras. E esses são os veios. Muito legal, viu? A gente tá aprendendo um monte hoje aqui. É com isso. Eu costumo falar que a marmoraria ela é um universo paralelo da construção civil. Ela tem tanta coisa, tantos pequenos detalhes, tantos pequenos pontinhos que, sim, quando você leva em consideração, você vira e fala, gente, eu nunca imaginei que um negócio desse fosse fazer uma diferença tão grande. Eu nunca imaginei. Normalmente você olha, você passa, você fala, bonito, quero. Quanto custa? Por isso que eu falei que não é só preço e beleza, não porque é só bonito, quero, quanto custa? Exatamente, né? Exatamente. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui de mito e verdade? Vamos. Eu falo uma frase e você me fala se é mito, é verdade e por quê. Ixi, vamos lá? Vixe, Maria, essa... Vou ler pra não errar, tá? Primeira frase. Bege Bahia não traz requinte ao ambiente por se tratar de uma rocha com preço mais baixo. Mito ou verdade? Mito. Por quê? É mito. Por quê? Eu acho que a arquitetura, ela não tá... Você ser arquiteto não é você pegar o produto mais caro e você jogar pro bolso do seu cliente. Porque ele tem condição de pagar, você vai pegar o produto mais caro e colocar. Não é isso a arquitetura. É você pegar, às vezes, elementos baratos, que tem um custo-benefício legal, e transformar eles em uma obra de arte. Eu vou te falar, a gente vende muito pra Casa de Lago Sul, piso de Bege Bahia. E fica lindíssimo. Revestimento de parede de Bege Bahia. Às vezes você entra no banheiro, tem o piso e todas as paredes revestidas em Bege Bahia. A banheira revestida em Bege Bahia. É normal você acontecer. E não é menos nobre porque é um material nacional. Porque
a característica do material é ser, a gente normalmente chama de mármore bege Bahia, mas não é um mármore. O bege Bahia ele é um travertino. Por que é um travertino? É uma rocha que se forma dentro de uma região com muita presença de água. E aí a água fica presa dentro da rocha e essa água implode. Mais ou menos o mesmo processo que aconteceu no submarino, lá da Ocean Gate. Sim. É o que acontece dentro da água. Porque muita pressão, a água implode. E aí fica aquele buraquinho na formação da rocha. Isso é um travertino. É natural do travertino ter esses buraquinhos presentes. E aí a gente tem 2 travertinos muito famosos, que é o bege Bahia, do Brasil, e o travertino romano, que é extraído no exterior. E aí você entra e fala, só porque é bege Bahia não tem requinte? Não. Se você usar ele bem utilizado, se você souber compor ele com cores legais, com elementos legais, às vezes com curvas legais, você tem um resultado impecável. Às vezes até acabamentos legais. Diferentes. Se você pegar um acabamento escovado, por exemplo, no bege Bahia, você não fala que é um bege Bahia. Se você pegar um apicoado, você não fala que é um bege Bahia. Então, assim, se você souber explorar o material, fazer a arquitetura de verdade, que é você pegar elementos e transformar eles em belos e bonitos, você vai ter um projeto barato, que tem um alto valor agregado e esteticamente muito bonito. Tô achando que você não mexe com pedra, não, hein? Tô achando que você mexe com arte. Tem que ser artista. No fundo, eu falo que todos os nossos acabadores dentro da indústria, eles são artistas. O trabalho da marmoraria ele é um trabalho extremamente artesanal e manual. É mais ou menos aquele pessoal que fica na beira da praia fazendo artesanato, é o trabalho da marmoraria. O que faz a sua peça ser única? O que faz a minha peça ser única, justamente. Né? Não vai ter outro igual. Não. E o material natural tem essa característica. De todo material natural, ele é diferente. Então, se eu pegar um quartzito e aplicar nessa mesa, e eu pegar uma outra mesa exatamente do mesmo tamanho, do mesmo formato, exatamente igual, e aplicar o mesmo quartzito, você vai ter resultados diferentes. Porque a natureza não faz réplica. A natureza é única. É interessante, né? E é isso que é a beleza do material natural. Verdade. Outro mito e verdade. Rochas claras mancham com mais facilidade. Mito. Por quê? Porque a porosidade ela não está relacionada à cor. Ela está relacionada ao tipo de formação da rocha. Então eu posso ter uma rocha escura e manchar. Claro. Você pode ter, por exemplo, um basalto cinza absoluto. Ele é um material de origem vulcânica que passa por um processo de resfriamento rápido. Tem uma cor cinza chumbo, bem fechada, mas quando você deixa cair uma gota de água nele, fica lá a marca da gota d'água. É um material cinza. Você pode ter um quartzo branco, que é um material que é muito compacto, é de tonalidade branca, mas é muito difícil de você conseguir manchar. Então, assim, a porosidade ela não se relaciona à cor, ela se relaciona a tipo de formação da rocha. E o único adentro que a gente tem que dar é, se você pegar um material de tonalidade branca que é translúcido, naturalmente ele vai replicar o que está abaixo dele. Então você pega um ônix e coloca uma argamassa cinza embaixo dele, a argamassa cinza vai transparecer. Então o ideal é você utilizar uma argamassa de tonalidade branca em materiais de cores claras. Por quê? Um mármore branco, por exemplo. Existem mármores brancos nacionais que permitem a passagem de luz. Inclusive a gente já usou em projeto nosso e todo mundo acha que é um ônix, mas na verdade não. É um mármore branco extraído na região do Espírito Santo. Que legal. E ele permite essa passagem de luz. Só que se eu colocar algo muito escuro atrás dele, naturalmente ele vai permitir essa tonalidade escura de passar. Então, assim, tem que ter esse cuidado, mas não é relacionado à cor. A cor. E sim à transparência e porosidade. Rochas escuras pesam o ambiente. Mito ou verdade? Verdade. Isso é verdade. Se você tem um ambiente que você não tem muita luz solar, e você coloca uma rocha preta, ela dá o aspecto de encurtar o ambiente, de fechar o ambiente. Então, você tem que ter cuidado quando você utiliza uma rocha de tonalidade escura. Iluminação, espaço, a forma do espaço, se você tiver um espaço muito comprido e você coloca uma bancada preta, dá a sensação que esse espaço é muito curto. Uhum. Então, assim, a gente chama na engenharia de índice de esbeltez, que é a relação de profundidade com largura. Se esse índice de esbeltez é muito alto, você pode ter esse problema com a tonalidade escura. Então tem que ter esse cuidado. Mais dicas, hein? Ô, Denner, vocês lançaram recentemente uma linha de produto exclusiva, né? Lançamos. Me conta aí um pouquinho sobre isso. A gente costuma chamar ela de linha home. O que é a linha home? A gente pega, às vezes, restos de rochas do nosso processo e transforma ela em esculturas que a gente consegue vender. Então, assim, recentemente a gente fez inclusive
um concurso, vamos dizer assim, que chama MATLAB, junto de um coworking de arquitetos que tem em Brasília, que chama Academy, e a gente lançou um MATLAB junto com eles, para eles desenvolverem peças utilizando as rochas para que a gente transformasse ela em móveis. Que Então, assim, legal! a gente já saiu, inclusive, tá no nosso Instagram o resultado. Saiu um carrinho bar maravilhoso das meninas do Estúdio Nota e saiu também uma mesa lateral lindíssima da Tatiane Olave, que são peças que nós vamos desenvolver e futuramente vamos estar comercializando. Além dessas peças, nós temos bandejas, nós temos pratos, nós temos luminárias. Assim, é uma infinidade de coisas que a gente consegue utilizar utilizando rochas, natural. E às vezes até fiz uma cuba, fiz o recorte da cuba, aquela peça do recorte da cuba que sobrou, que algumas empresas jogam no container, a gente pega ela, recicla e faz ela virar uma obra de arte. Muito legal, até esse conceito de sustentabilidade, viu? Muito legal mesmo. Se você, assim, a sustentabilidade, ela tá dentro do nosso meio hoje. É um tema muito discutido. E a gente tem algumas ideias de como usar a marmoraria como um processo 100% sustentável. Além dessas sobras maiores, vamos dizer assim, a gente transformar em móveis, a gente também tem o processo de transformar as pequenas peças, as pequenas rochas que sobram, em brita. Porque a brita nada mais é do que um fragmento de rocha. Então, assim, a gente consegue pegar essa resto que sobra e transformar ele em brita, que você consegue utilizar na construção civil. Sensacional. Tema do próximo podcast. Isso dá um podcast, dá um tema? Certeza. Com certeza. Eu te falei que a marmoraria é um universo de outro mundo. E eu estou abismada, tá? De verdade. Mas assim, você transforma conceito, projeto em realidade. Você mexe com o sonho do cliente, Correto. né? Com expectativa. E qual que é o seu sentimento quando você entrega uma peça, quando você entrega um projeto pronto? Eu acho que eu me encanto mais que o cliente. Eu acho que eu fico... Assim, a minha satisfação mesmo é quando eu entro no final da obra e eu olho aquele projeto maravilhoso executado. Que eu olho a cara do cliente feliz, que ele olha assim e ele fala, gente, tá lindo, é o que eu sonhei. É quando, assim, a gente realmente parte pro lado emocional, que toca no nosso emocional. Eu costumo falar que, apesar de trabalharmos com alto padrão, existem clientes que trabalharam a vida inteira, juntaram dinheiro a vida inteira para realizar o sonho dele, de ter uma casa própria, de ter uma casa, às vezes, no Lago Sul, no Jardim Botânico, no Lago Norte, ou um apartamento na Asa Sul, na quadra, que é maravilhosa. Acho que, não sei se é só o pessoal de Brasília que assiste, acho que atinge a nível nacional. Todo mundo. Então, assim, Brasília é um outro universo. É uma cidade muito bonita, muito arborizada. E, assim, quando você chega no final, você vê o cliente feliz no lugar que ele escolheu, com o projeto que ele escolheu, com tudo que ele sonhou, acho que é quando toca, assim, o coração e fala assim, a gente tá no caminho certo, a gente tá fazendo um bom trabalho. Vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Ai, Dene, tá acabando, você acredita? Poxa, que pena. Que pena. Passou muito rápido. Não passou rapidão? Passou muito rápido. Também achei. Mas antes de me despedir do público, eu queria deixar o espaço aberto para você. Suas considerações finais, algum recado que você queira dar. Nosso público tá te ouvindo, eu tenho certeza que desde o começo. Mas agora o espaço é seu. Se eu pudesse dar um recado pra vocês, o que eu falaria? Eu vou falar até olhando pra câmera pra ficar bem pessoal. O que eu diria pra você que tá construindo? Tome muito cuidado com quem você coloca dentro da sua obra. O resultado final de toda a sua obra depende da mão de obra que ela é empregada. Se você compra um porcelanato e bota uma mão de obra ruim, você vai ter um resultado ruim. Se você comprou uma pedra, uma rocha, e coloca uma mão de obra ruim, você vai ter um resultado ruim. Então, assim, toma muito cuidado com as empresas que você vai escolher para poder estar compondo o seu projeto. Pesquise, olhe, entre na empresa, converse, se possível, com os donos, entenda a política da empresa, entenda a cultura que a empresa tem, porque isso tudo resulta, dá uma diferença no seu resultado final. Tenha cuidado realmente, não vá só por preço. Eu sei que a obra é um investimento caro. É algo que demanda dinheiro, demanda tempo, às vezes é estressante. Então, tenha esse cuidado, mesmo sendo um processo difícil, tenha esse cuidado. Acho que esse é o ponto mais chave de todo o processo da obra. Dene, eu não tenho nem como agradecer, né? Só expressar aqui toda a minha gratidão, expressar a minha surpresa,
porque eu não sabia que o mármore tinha esse mundo aí, esse universo, né? E eu tenho certeza que o pessoal de casa também ficou assim abismado com esse mundo do mármore. E eu queria agradecer também em nome do público, que eu tenho certeza que você aí teve várias dicas. Obrigada por compartilhar esse conhecimento conosco. E você, muito obrigada pela companhia. Espero que tenha aproveitado todas essas dicas e até o próximo episódio.